Boa noite para todo mundo. A gente está aqui iniciando com mais uma live de nutrição oncológica e câncer. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Sueli, tudo bom? Entra aí todo mundo. Vou dar uns 2 minutinhos. Oi, Mari, tudo bom? Ai, gente, eu coloquei o meu filtro, mas ele sumiu. Essa cara limpa aqui tá feia, né? Mas vai ficar assim mesmo, porque eu não vou tirar, não. Entra aí todo mundo. Boa noite para todo mundo. Vamos que hoje tem assunto. Ih, nosso convidado já chegou. Deixa eu ver se eu convido logo ele. Tá todo mundo me ouvindo? Olá, Vanessa! Boa Oiê! noite! Tudo bom? Tudo bem? Ih, Como é que você gente. está? Ai, ó, agora eu tô bonita. Olha o meu filtro. Chegou. Que Gente, dá legal! não, cara. E eu, hein? Ó, sobrancelha, ó, cílios, batom, agora eu tô bem. E sem fazer força, né? Ô, pra que gastar dinheiro com maquiagem se o Instagram me dá de Exatamente, graça? exatamente. Que legal, que Que legal. bom tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade de novo. Eu que agradeço, viu, E Vanessa? Eu que aí, agradeço. assim, espero que a gente hoje também tenha, que seja muito produtivo, como foi a primeira vez. Quem não viu a nossa primeira live, ela ficou salva. Ela tá lá na parte dos vídeos, vale a pena ver. Você que está vendo aí a primeira vez aqui hoje, a segunda parte, a gente já tem assuntos que foram abordados na live 1, e se por um acaso forem perguntadas algumas coisas, a gente vai deixar assim para responder na live 1 que já está lá. Então a gente não precisa nem, né? Não é que vai perder tempo, mas a gente já vai abordando outros assuntos, né, Alexandre? Sim, sim. E quero agradecer mais uma vez, viu, Vanessa, pelo carinho, pela atenção que você sempre dá para que a gente possa divulgar informações de qualidade. Você sabe do meu comprometimento em relação à verdade na nutrição, o meu foco em ter o privilégio de fazer a live com você, mas também de conversar com os melhores médicos do Brasil para trazer uma visão deles sobre o tratamento. Sim, Então, no meu perfil também tem esse acesso, tem esse contato, porque gerar falsas esperanças, elas são mais dolorosas do que a própria verdade. Eu prefiro trazer as informações que nós temos e trabalhar com elas do que criar a ilusão, que é um espaço rico desse chamado mundo da internet. Né? verdade, verdade. E eu vou aproveitar aqui para lembrar que como a gente está fazendo uma live de nutrição e câncer, que a gente vai focar nas perguntas que têm relação com nutrição e câncer, né? Porque senão a gente perde um pouquinho do foco e esse não é o objetivo. Sim, nossa Alexander, você questão está aqui. aí? A sua tela sumiu e voltou. Eu estou junto com você agora, você está me vendo? Tô. Tá. Sumiu rapidinho e voltou. Mas tá bom agora? Tá ótimo, só deu Ah, uma tá. piscada, só piscou uma vez. Entendi. Tá. E outra coisa, ó, eu tenho aqui 3 perguntas. Primeiro, deixa eu tirar aqui do carregador e aí, se precisar, eu coloco para carregar. De repente, não sei se pode ser isso. Eu tenho 3 perguntas e aí eu vou te perguntar, você vai desenvolver e aí no final, se tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveita a chance que a gente vai dar a chance de entrar com a gente ao vivo, não é isso? Sim, sim, vai ser um grande prazer. Eu acho que torna mais rico, né? Porque a pessoa muitas vezes ela quer expressar algo mais amplo do que tem num Sim, comentário e aqui ao lado é mais fácil. Às vezes ela com já tem a certeza. resposta na hora e já fala, não, mas não é bem isso que eu perguntei, eu estou querendo saber dessa parte. Então, eu acho que torna mais vivo a nossa apresentação aqui. Com certeza. Então, ó, eu sempre falo que eu não sou de perder tempo, porque o tempo voa, né, na live, e também a gente não tem o objetivo aqui de ficar
1, 2, 3 horas falando, então vamos ser sucintos e objetivos. Então, assim, a primeira pergunta vou ler aqui. Qual alimentação é indicada para quem está fazendo quimioterapia oral, mas está apresentando quadro de diarreia? Existe alguma alimentação específica para esse caso? Existe sim. Então, o ponto é o seguinte, quando a gente fala de quimioterapia, é um veneno que está presente para matar o câncer e é excelente que ele exista. Só que, como toda droga, ela apresenta efeito colateral. Um dos efeitos colaterais que a quimioterapia pode apresentar é um desarranjo intestinal. Alguns pacientes o intestino prende, outros o intestino solta. No caso dos pacientes em que haja essa questão do intestino ficar mais solto, ou seja, das fezes líquidas em mais de 3 episódios por dia, ou até mesmo vamos pensar uma vez, eu vou precisar, em primeiro lugar, tomar cuidado com a hidratação, porque se eu estou perdendo líquido, essa pessoa pode desidratar e ter que ser internada para receber soro na veia. Então, beba bastante água, isso é fundamental. Segundo ponto, alguns alimentos eles soltam mais o intestino. De modo geral, produtos lácteos, então leite, iogurte, queijo, coalhada, todos eles tendem a soltar mais o intestino, porque a proteína do leite, que se chama caseína, ela é de mais difícil digestão. Enquanto a pessoa estiver com diarreia, é importante ele restringir esse alimento. Não estou falando que é proibido consumir leite em outras situações do tratamento oncológico, mas nessa é bem importante que se faça isso. Ou qualquer preparação também, Vanessa, que vá leite. Então a pessoa vai ter um bolo, vai ter alguma coisa que ela prepare com leite, isso pode acelerar mais ainda a diarreia dela. O primeiro passo é restringir esses alimentos. O seguinte é que algumas frutas podem soltar mais o intestino. Então, se eu penso em frutas com bastante açúcar, fruta seca, seja banana, seja o damasco, seja a tâmara, todas elas, por terem mais açúcar, elas acabam estimulando o intestino a ter mais diarreia. Então, é importante tomar cuidado com elas. Existem também a presença de oleaginosas. Quem que é oleaginosa? Castanha, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim. Todos esses alimentos têm uma quantidade um pouco maior de gordura, podem soltar mais o intestino. Pessoas que têm um hábito de consumir fritura, mesmo durante a quimio, a gente sabe que faz parte da cultura brasileira consumir fritura e consumir de forma exagerada. Isso pode acelerar mais ainda a diarreia. E se eu penso em folhas, rúcula, alface, repolho, são alimentos interessantes, mas nesse momento é importante a gente controlar e restringir o consumo deles. Legal. Você estava falando aí de leite? Sim, sim. Você estava falando do leite. Existem vários tipos de leites, né? Existe, sim. Aí E tem leite algum integral, melhor? vou chegar. Leite integral, leite de semidesnatado ou desnatado, todos eles têm essa proteína que solta o trânsito intestinal, que é a caseína. Então, quem está com diarreia, consumindo qualquer um desses 3 tipos de leite, vai soltar. Ah, mas eu estou tomando leite que é de saquinho, eu estou tomando leite que é de caixinha. Continua sendo um leite com presença de caseína, que é essa proteína que costuma soltar o intestino na diarreia. Então, não mudaria tanto. Pode ser que a pessoa tenha uma tolerância melhor por leites com menos gordura, porque a própria presença da gordura, como eu falei, ela também tende a soltar mais o intestino. Entendi. Respondido, né, gente? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, ou coloca na perguntinha que tem um ponto de interrogação, ou quando a gente acabar aqui as 3 perguntas, aproveita e pede para ser convidado aí, né? Para tirar a dúvida. A outra pergunta foi a seguinte: para quem fez quimioterapia ou rádio ou está fazendo tamoxifeno, tem algum alimento que seja proibido? Essa palavra é meio forte, né? Mas existe? Antes de chegar do alimento presente na quimioterapia ou radioterapia e a pessoa usa, acabou a quimio rádio, vai começar o tamoxifeno. Você parou há pouco tempo o tamoxifeno, não foi? Eu vou parar dia 25 de outubro. Vamos pensar na Vanessa. A Vanessa, ela não passou pela quimio rádio, mas vamos supor que já parou um tempo, ela não está fazendo quimio rádio, isso é verdadeiro.
ela toma tamoxifeno, qual que vai ser o olhar que a gente vai ter para essa pessoa que toma tamoxifeno? Primeiro lembrando, seja anastrozol ou tamoxifeno, são medicamentos importantíssimos que a pessoa precisa consumir. Existem substâncias que podem atrapalhar a absorção do tamoxifeno e do anastrozol. Então esse é um ponto fundamental. O médico conseguiu oferecer o melhor medicamento para você não desenvolver o câncer e você precisa, por meio da alimentação, contribuir para que isso aconteça. Então, se alguém tem hábito de tomar chás, seja babosa, seja folha de romã, graviola, melão de São Caetano, todas essas drogas, porque elas são drogas, elas podem tanto interferir no funcionamento hepático e renal e atrapalhar também a absorção dessas substâncias. Então, em vez do anastrozol proteger você 100%, tamoxifeno proteger você 100%, ele vai proteger você menos e aumenta a chance de você desenvolver câncer e ter recidiva. Então, cuidado com o chás. Eu sempre gosto de frisar isso, porque sempre as pessoas falam que não, eu vi alguém que foi curado. É falsa essa informação. Sim, É tem muito até lembrar disso. teve até um relato de uma das meninas no grupo essa semana, que ela descobriu metástase, e aí ela falou assim, eu tomei tamoxifeno à toa. Mas assim, será que também ela não teve uma alimentação ou esses chás? Né? A gente não sabe. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero falar, é que assim, muita gente nas redes sociais falam que os chás são muito milagrosos, que vão ajudar nisso, naquilo, enfim. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente tem alguns chás que eles tiram o efeito colateral do medicamento, né? Então a gente tem que observar isso. Eles tiram o efeito ativo do medicamento. Se Ativo, tirasse o isso. efeito colateral, seria bom. O efeito Não, ativo. verdade, obrigada. Imagina. E olha que interessante, eu vou pensar com um olhar de carinho para essa pessoa que trouxe esse relato, que tomou tamoxifeno e teve metástase. Vamos supor que ela fez o tratamento médico correto, só tinha aquele tumor, ela fez o tratamento precoce, na hora certa, descobriu quando era uma ervilhinha o tumor, tirou direitinho, não tinha nenhum linfonodo com a presença de metástase. Ela seguiu uma orientação por um nutricionista que tem experiência com câncer, então seguiu a melhor nutrição do mundo, o que tem de mais avançado para ela não desenvolver. Ela nunca fumou, nunca bebeu, mas ela talvez tenha acreditado ao tamoxifeno como uma substância que impede alguém de ter câncer. Não existe essa substância no mundo. Eu adoraria que existisse, que todo paciente que tomasse tamoxifeno, os 6 milhões de pacientes com câncer no Brasil, se tomassem, nunca tivessem consumindo ele. Não existe isso. Não existe. Existe sim, o paciente que toma tamoxifeno aumenta muito a chance de não ter metástase. Mas ele não impede. E o oncologista é muito claro nisso. Sim. Ele não fala que se você tomou esse remédio, você está livre para sempre do câncer ou livre enquanto estiver tomando. Não. Existem vários fatores envolvidos que precisam ser avaliados e, às vezes, situações como essa podem acontecer. Então, não é em vão quem toma tamoxifeno, de forma alguma. Tome, o médico prescreveu, por favor, faça isso. E aí, continuando um pouquinho mais, existem os chás. Aí, quando a gente fala de alguém que não está fazendo quimio e rádio, a preocupação com a imunidade é menor. Porque quando se faz quimioterapia e radioterapia, a imunidade baixa bastante e é mais comum ter anemia. Então, aquela questão de consumir fungos, como eu falei, seja shiitake, shimeji, pode consumir, não tem problema. Carnes cruas, a princípio, ela poderia consumir, sendo de excelente procedência, exceto agora que a gente está vivendo um problema de contaminação, de intoxicação por peixes de água doce salgadas crus, que estão causando a urina preta. Então, para qualquer pessoa, para os 200 milhões de brasileiros, cuidado em consumir peixe cru, porque você pode adquirir essa toxina vindo do peixe e apresentar esse problema bem grave. Eu não morro desse mal porque eu não gosto. Você falou, no Rio o pessoal não gosta de peixe cru. E no São Paulo tem bastante, né? A comunidade japonesa, que é muito bem-vinda, criou essa cultura e é muito gostoso, é muito bacana isso. Então, o peixe cru, em especial, cuidado, mas se eu fosse pensar nas carnes, a culinária árabe tem a carne crua, existe carpaccio de carne de boi cru, então, a princípio não teria problema.
Se eu penso em lactobacilos, para regular o trânsito intestinal, para quem toma tamoxifeno não ficaria preocupado, ou Yakult, ou outros probióticos, kefir, kombucha, não veria problema. Mas eu veria problema, na verdade, se fosse só eu, seria bom, né? Nos extratos. Então, se eu falo em açafrão, atrapalha a absorção de tamoxifeno. E se eu falo de extrato de linhaça também. Então, cuidado com essas duas substâncias que são largamente difundidas como a salvação do mundo. E não são. Eu tomo açafrão. Mas você tem Mas, alguém que enfim. cuida de você e essa pessoa provavelmente dosou essa quantidade. Mas eu não coloco muito. Eu não coloco muito, não. É o mínimo do mínimo. Eu não tomo aqueles shots diários de açafrão, nada disso. Mas eu tenho a consciência, graças a Deus, que é pouco. Mas é bom saber, né? Porque, tipo, assim como eu não sabia disso, muita gente não sabe. Milhões de pessoas não sabem, eu nem falaria milhares. Milhões de pessoas não com sabem. certeza. E usam o açafrão como algo que vai agregar saúde ao paciente com câncer, e não tem evidência científica disso, e vai aumentar a imunidade. Não tem evidência. Se a pessoa falar que gosta, por exemplo, eu gosto de frango com um pouquinho de açafrão para dar uma cor nele. Aí é uma situação diferente, né? A pessoa vai o que eu usar faço. um momento ou outro. Isso é o que eu totalmente faço. diferente. Até Ah, a pessoa que está tamoxifeno, ela põe uma pontinha de colher de café, porque ele é muito forte, né? Ele deixa bem amarelo. Isso eu não vejo problema. A questão é as pessoas que usam shot usam colherzinhas de café para tomar todo dia. Isso pode interferir nessa situação. Não. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, eu faço arroz integral. Okay. E aí eu faço uma panela e eu coloco um pouquinho de açafrão dentro da panela. E aqui eu vou consumindo aquele arroz no dia a dia. É isso que eu faço. Problema. Não vejo problema. Mesmo porque você não deve fazer isso todo dia, que senão você enjoaria também, não, né? Também, Percebe é verdade. a diferença também? Sim. A pessoa que usa como remédio, eu estou muito preocupado. Se ela tomasse um chá, um ou outro, que até pode atrapalhar o efeito, mas é uma vez que ela tomou, uma vez ou outra, eu não ficaria preocupado. Mas se ela usa chá como remédio, essas substâncias vendidas como milagrosas como remédio, isso me preocupa. Porque elas não são remédio. Elas muitas vezes se comportam como veneno mesmo. Uhum. Tudo é o equilíbrio, tudo é o tipo de dosagem que a gente vai ingerir. E é interessante isso, essa questão do equilíbrio, Vanessa. Como a gente vive num mundo de substâncias tóxicas e inflamatórias, às vezes pequena quantidade já é o veneno. Então, eu não consigo falar hoje mais em equilíbrio, porque a indústria tomou uma proporção que uma pequena molécula pode causar uma doença. Já então, é o não suficiente. existe equilíbrio na doença, entendeu? Depende, se eu pensasse nos alimentos, daria para a gente pensar nesse equilíbrio. Como a indústria transformou as coisas em suplemento, eu já não consigo muitas vezes pensar no equilíbrio. Eu consigo pensar na exclusão ou na inclusão. Entendi. Perfeito. É isso. Próxima. Vamos lá, estou à disposição. Aqui tem assim, ó. O que aumenta a imunidade para ajudar na quimioterapia e ajudar no cansaço que a quimioterapia faz? Tem algum alimento que ajude nisso? Tem. São duas situações diferentes que você me apresentou. A pessoa faz quimioterapia, é normal ela se sentir cansada, isso é um efeito colateral da quimio, e é comum que ela tenha a imunidade baixa. Então não é por conta da pessoa, porque ela quis. Mesmo que ela tenha uma alimentação saudável, se ela recebe quimioterapia, é normal que ela sinta cansada e normal que ela se sinta, ela tenha baixa imunidade. Porém, quando você tem uma alimentação focada para a remissão do câncer, que é a linha que eu sigo, você consegue melhorar essa imunidade e consegue melhorar o cansaço. De que forma, Alexander? Primeiro passo, quem faz quimioterapia, eu sempre preciso pensar na hidratação, e quem faz quimioterapia, eu preciso pensar nos alimentos que ela vai ingerir durante o dia. Então, por exemplo, se eu penso em carnes, seja carne de boi, frango, ovos e peixes cozidos, fornecem vários nutrientes que dão energia para essa pessoa, porque boa parte do nosso corpo, depois da água, a principal parte dele é proteína. Todas as nossas células são feitas de proteína. Eu consigo dar uma energia especial para essa pessoa. Então,
não restringe ao consumo de carne, se isso já fazia parte do seu histórico antes do câncer. Então, eu sempre comi carne, agora que eu estou com câncer eu não como mais carne. Não, isso faz parte da sua cultura, do seu histórico, continue comendo. A partir desse consumo você vai fornecer proteína, que traz essa energia, traz força e traz principalmente ferro, vitamina B12, que são essenciais para a melhora da imunidade. As pessoas falam de suplementos, falam de vegetais A, B ou C, mas os grandes formadores da célula de imunidade é a vitamina B12, é o ferro e proteína, que estão presentes nas carnes. Por isso então, que, gente, come por isso que carne. normalmente, Quem não é vegetariano... quem não for vegetariano, minha intenção não é mudar o estilo de vida dessa pessoa, mas não crie um medo de consumir carne, inclusive até mesmo carnes gordas. Muitas vezes a pessoa tem como hábito, já comia contrafilé, já comia maminha, agora que eu estou não vou comer mais. Não, essa carne fazia parte da sua cultura, fazia parte do seu hábito. É até interessante que você coma para você se identificar como pessoa. Você fala, nossa, eu me sinto a mesma pessoa, eu só estou fazendo um tratamento novo para destruir o câncer que localizaram em mim. Então isso é muito importante, esse fator emocional. Muitas vezes, hoje uma pessoa comentou comigo nas redes sociais, Alexander, muitas vezes eu vejo os conteúdos na internet, eles acham que a gente é cobaia. Ninguém pergunta o que você perguntou para mim, o que me dá prazer. Então isso é muito grave, é um ser humano, não é uma cobaia, é um ratinho que foi testado nele... substância como açafrão, foi testado chá de babosa, foi testado chá de graviola. A gente não está falando de rato, a gente está falando de um ser humano que tem uma história e que quer viver e que quer produzir cada vez mais. Então, lembre sempre dessa parte cultural. Porque tem gente que não parece que, assim, se não comer carne, parece que não comeu. É que nem eu, se eu não comer feijão, parece que eu não comi. Isso é da sua cultura, a gente precisa valorizar. Eu preciso do feijão no meu almoço. Preciso dele. Se eu não comer o meu feijão diário, todo dia, parece que eu fico até com dor de cabeça. Você está certinho. Continue fazendo isso. Porque isso faz parte da sua cultura e é um alimento in natura. Eu vejo, de forma geral, criticarem leite, que não deveria ser criticado, criticarem a carne, né? Vou falar do leite e da carne, que são alimentos in natura e são importantes. E não tem essa necessidade de proibir o paciente. Só em situações pontuais como essa da diarreia que eu falei. Você vai evitar um pouco mais de gordura, até mesmo a carne gorda, e você vai evitar o leite e os seus substitutos, derivados, porque indiretamente vai aumentar a sua diarreia. Eu não quero que você fique o dia inteiro no banheiro, só porque você está fazendo tratamento do câncer. Não, e é muito melhor a gente comer um alimento para evitar ou amenizar a diarreia do que tomar remédio, né? Sim, porque existem remédios para amenizar a diarreia, mas se a gente conseguir através da alimentação, é melhor ainda. Sim, alimentação é 85% do tratamento do câncer. Os outros 15% a gente vai pensar em suplementos, em outras situações. É muito importante isso. Então, ó, as minhas perguntas acabaram. Estamos com quase 24 minutos. Vamos ver se... Eu tenho Tem uma... algumas perguntas e comentários aqui. Você quer que a gente vá tentando ou a pessoa, se ela quiser entrar? Tem um pedido para entrar aqui. Eu vou apertar aqui. A gente tira a dúvida dessa pessoa. E aí, assim que a gente sanar a dúvida dessa pessoa, a gente pede para ela sair. E aí a gente tem também perguntas aqui na caixinha de perguntas. E aí a gente vai... Acho que assim vai ficar legal, né? Vamos ver aqui. E como é que vai ser a linha de pergunta que elas vão fazer, Vanessa? Mostra, fala para elas como é que funciona. Eu peço desde o início da live para as perguntas que vocês forem fazer, gente, para que sejam feitas relacionadas ao câncer e nutrição, tá? Não adianta vir com uma pergunta, qual o melhor tipo de açúcar? O açúcar, alimento, a gente já falou sobre isso também. E qualquer outra pergunta que não seja relacionada a câncer e nutrição oncológica, porque senão a gente vai perder o foco da nossa live de hoje, tá? Então, assim, quem quiser agora participar ao vivo, pede aqui, mas faça aquela perguntinha relacionada, tá? Por favor. Então, eu vou tentar aqui. Eu também acho que é interessante, né, Vanessa, para a gente chamar mais pessoas.
Pessoal, eu tenho dúvida disso, porque se ela perguntar para mim, por exemplo, me fala todos os alimentos que eu preciso comer porque eu tive um câncer Aí triplo não dá. negativo. Conseguiria fazer, mas eu ficaria 1 hora só para falar com a pessoa. E aí eu vou deixar de dar atenção para outras mulheres que têm interesse também de participar. Isso. Vamos ser bem específica, bem objetiva, tá, meninas? Então, ó, vamos testar aqui, vamos ver, porque eu nunca fiz isso, não. Vamos ver. Eu também não, vamos lá ver. Com 3 pessoas eu nunca fiz, com 2, né? Ó, eu e você, outros. Quem me pediu foi a Cida. Vamos ver se ela ainda tá aí online. Oi, Delza. Vamos ver se ela vai entrar. Já solicitei. Cida! Olá, Cida. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Como é que você tá? Tá sem luz aí? Tá. Não, tem luz. Ou tá você escuro. tá com vergonha da gente? Mentira. Você tá com vergonha Se da esconde gente? não. É porque tem criança. Mas Tem a gente problema gosta não. de criança. É bem-vindo. Criança é benção. Deixa no escuro mesmo. Tá bom, fique à vontade. Então, diga pra gente, qual é a sua dúvida? Eu mandei aí uma pergunta. Primeiramente, eu falei que a Vanessa é uma pessoa maravilhosa, ajuda muita gente. Obrigada. E eu gostaria de saber se esses remédios eles sempre trazem esquecimento, ou depende do organismo da pessoa, problema de vista. Tá. Vamos lá. Quando você fala remédio, você está fazendo um tratamento oncológico e toma um remédio provavelmente indicado pelo oncologista, é isso? Cida? Cida? Oi? Você está me ouvindo? Tô. Quando você fala de remédio em relação a problema de vista e problema de esquecimento, eu vou entender que esse medicamento foi indicado pelo seu oncologista, pelo seu médico do câncer, é isso? Você conseguiria me falar qual remédio é esse, Cida? Não, é o tá? Tamoxifeno. Eu ainda não estou usando, né? Porque assim, eu vou começar pela cirurgia, né? Ok. Só que assim, o meu trabalho ele exige muito da minha memória. Entendi. Então, Mas será que existe algum alimento que ajude na memória, Alexandre? Será que é isso que ela quer saber? Não, eu vou chegar nesses 2 pontos. Eu vou falar tanto de alimentos que possam contribuir nesse sentido e vou falar tanto da relação do amoxiceno. Primeiro, nem todas as mulheres que tiveram câncer tomam tamoxifeno ou anastrozol. Esse é o primeiro ponto. Então, nem se preocupe se você vai tomar ele ou não, porque muitas vezes você pode falar, poxa, mas eu não quero ficar com algum efeito colateral que talvez possa ser esse da memória ou da visão. Talvez esse seja o receio seu, não é, Cida? Como você gosta da sua memória, você precisa lembrar e cuidar das crianças que estão em volta, você precisa de lembrar várias coisas, você fica, meu Deus, eu vou fazer a cirurgia, e aí se o médico falar para eu tomar isso, eu estou enrolada, porque eu vou ter exatamente esse efeito colateral. Primeiro ponto, não pensa nisso, acertei? Primeiro ponto, não pense nisso, cirurgia é fundamental para você, assim como o medicamento que o médico prescrever. Em algumas pacientes, são poucas, pode acontecer que ela tenha uma certa dificuldade de memória ou algum problema outro, como você falou da visão. Mas são situações mais raras, né? Pensa nisso como um presente. O tamoxifeno é um presente da medicina para que o câncer tenha uma dificuldade gigantesca de ser formado no seu corpo. Esse é o primeiro passo. Porque quando você para de tomar esse medicamento, o efeito colateral dele também para. Tá bom? Então não é algo assim, se ele tem efeito colateral raro de trazer uma certa dificuldade de memória e de vista, no momento em que você parou, volta normalmente todas as outras funções suas. Tá Então é algo temporário, certo? Exatamente, temporário. Eu posso até ajudar um pouco nessa questão, porque como eu estou para parar de tomar o tamoxifeno no mês que vem, foi uma das perguntas que eu fiz para o meu médico, para o meu oncologista, doutor Gilberto Amorim. Eu perguntei, doutor, quanto tempo que leva para a medicação sair do nosso organismo? Ele, um mês e meio é o suficiente. Ele até mandou eu reparar. Repara, vê se você vai
perceber alguma diferença no seu cansaço, em todos os efeitos que você reclamava, vê se você vai ter alguma diferença. Tem gente que percebe, tem gente que não. Então, assim, é muito rápido que ele sai do nosso organismo. Então, e por mais que seja longo o tratamento, é longo, porém é importante demais. Né? Eu tomei tranquilamente os 5 anos, vou completar ainda os 5 anos. Tem esquecimento, só que a gente também tem que fazer por onde, sabe, Cida? A gente tem que exercitar a memória, colocar a memória para funcionar. Eu trato com oftalmologista, minha oftalmologista teve câncer de mama, se trata com o mesmo oncologista que eu, e ela, desde que eu fui diagnosticada, ela faz um exame de vista comigo, que é específico para isso, que é uma tomografia ocular, que ela vai vendo como que a medicação está agindo, se está tudo direitinho. Então, assim, a gente tem como prevenir tudo, basta a gente querer. Pois é, aí ontem eu fiz uma consulta com o oftalmologista e ele me perguntou quais eram as queixas e se eu estava bem de saúde. Só que aí eu nem falei do câncer, né? Porque eu falei assim, uai, eu nem fiz cirurgia, nem fiz nada, então não achava necessário falar, né? Não, mas sempre fala para todos os médicos. Agora é tipo como se fosse uma obrigação. Você tem que falar para todos os médicos que você vai. Entendi. Respondida? Respondida, sim, com certeza. Obrigado. Obrigada, viu? Adorei sua participação. Foi muito boa, viu? Agradeço. Beijo. Tchau. Também. Então, vamos ver se você consegue sair, ô Cida? Vou tentar aqui. Tá. Porque eu também não sei tirar se for preciso, não. Deixa eu ver aqui. Tem um X no cantinho da tela dela, aqui em cima, onde eu estou apontando meu dedo. Cida, vê se tem um X aí, dedo, Cida. Na sua tela, acho que tem um X. Na sua tela. Você encerrar. Na sua tela. Onde está meu dedo, na sua tela. Dá uma olhadinha. Em cima da sua cabeça. Ou se ela inverteu a imagem. Você, como moderadora, você consegue também, Vanessa. Mas eu não sei onde é que é. No dela não aparece. No meu dedo tem um xizinho, não? Não. Não aparece, né? Só tem alguém sabe, gente? Meu Deus. Ou se não, Cida, faz assim, ó. Cida, eu aprendi agora, ó. Aqui em cima, do lado da cabeça da Vanessa, está escrito nutrição, não tá? Do lado de ao vivo. Sim. Clica ali naquela setinha para baixo. Vai abrir uma janela aqui embaixo. Aí você põe sai. Isso. Mas volta, viu? Quem fizer isso, sai, mas volta aqui para lá. Salvou a gente. Legal, viu? Ó, eu tenho aqui na caixinha de perguntas algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu vou vendo aqui. Enquanto isso, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, tá? Claro, se você vê alguma pergunta aí. Eu vou entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Que legal. Então... Ó, tem uma aqui. Será que... Vê se essa você acha que está dentro do assunto. Ó, você consegue ver? Quem faz quimioterapia pode fazer dieta? Não, porque eu acho que dieta é uma coisa tão negativa e tão ruim que não serve para ninguém. Nem para quem quer emagrecer ou para quem está com câncer. A palavra dieta é muito bonita, significa estilo de vida. Só que na prática a gente vê dieta como algo restritivo, como algo que exclui. Então, no olhar de restrição, de tirar as coisas, eu acho que ninguém deve fazer dieta, inclusive o paciente com câncer. A gente precisa ampliar os alimentos que ele vai consumir e, de certa forma, equilibrar alguns outros que realmente não vão fazer bem para ele. Acho que ela deveria estar perguntando, talvez vamos pensar, quem está com câncer, ele pode emagrecer? Pode. Agora existem recursos para que essa pessoa emagreça sem fazer dieta. Entendi. Tem uma pergunta aqui também que eu acho bem legal. Vou tentar colocar aqui para você ver, olha. Meu pai tem câncer de língua, ele só se alimenta de líquidos que não são nutritivos. Você pode indicar algum? Assim, não sei como que você responderia, mas...
Primeiro ponto, a gente tem que ver como é que está o grau de deglutição dessa pessoa. O que é deglutição? A capacidade de engolir. Então, se a pessoa está com câncer na língua, muitas vezes a língua é muito importante para o processo de mastigação. A língua é que leva o alimento até os dentes, para que a gente possa transformá-los de uma maneira líquida, né? Para que a gente possa engolir. Então, o foco vai ser a mesma relação que eu tenho no almoço, que eu tenho no jantar, mas eu vou triturar esse alimento de uma maneira que ele vire um creme ou uma sopa para que essa pessoa possa engolir. Então, essa é a ideia. Eu vou ter o almoço, eu vou ter o jantar, eu vou transformar isso numa sopa, vou triturar ele numa consistência que ele possa engolir. Acho que ele está colocando aqui, ó, ele fez rádio. Ó, acho que ele colocou, acho que é a mesma pessoa. Ele fez rádio e acabou com a saliva. Existem outros recursos também em casas específicas que vendem uma saliva artificial que a pessoa pode ingerir. Então, isso indiretamente ajuda nessa relação da mastigação dele. Então, tudo isso é importante ser avaliado. Como é uma situação bem específica, é importante que ele relate para o médico que ele tem essa dificuldade, para que a equipe de nutrição que está em suporte com ele possa ajudar. Em algumas situações é até mesmo necessário a questão da sonda interal. Se ele realmente não consegue ingerir a quantidade de líquidos que precisa, vários pacientes que eu acompanho online, eu faço prescrição de sonda interal. Quem passa a sonda é o enfermeiro, com autorização do médico, e eu faço a orientação de quanto de nutriente vai ter dentro daquela dieta. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu tô vendo que tem muita dúvida sobre os chás. Chá de camomila. Chá de camomila, legal. Chá de erva cidreira, legal. Esses chás de caixinha, né, vindo do supermercado, são de boa qualidade, porque eu tenho indiretamente uma chance muito pequena de ter a presença de bactérias. Então, se você comprar hortelã, camomila, erva cidreira de caixinha, a gente sabe que é um chá verdadeiro e a capacidade dele causar intoxicação alimentar, ou seja, de ter bactérias que façam você ter diarreia, é muito pequena. Então, são bem-vindos, não tem problema. São esses chás milagrosos que são divulgados aí, que são problemáticos. Teve uma paciente que comentou, eu posso tomar chá de carqueja? Não indicado, porque causa toxicidade no fígado. Falaram e ela queria tomar chá de cavalinha também. Também, tóxico para o rim. Então, esses chás todos, quando você faz a folha, ele é tóxico bastante. Quando você toma cápsula, aumenta em 500 vezes a toxicidade dele, porque você concentra o princípio ativo. Nossa. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai ser bem interessante para você abordar, que é essa daqui, ó. Fiz quimioterapia ontem com docetaxel e ciclofosfamida. Gente, isso é muito difícil para falar para mim. Hoje já estou com dor no estômago. Existe isso? Fez a quimio, tomou esses medicamentos, dá dor no estômago? O que pode fazer para melhorar a alimentação? Primeiro, vamos pensar no que a gente vai fazer, né? Na Fernanda. A Fernanda acompanha meu conteúdo lá. Fer, qual que é o foco principal? Primeiro passo, o gengibre é um excelente aliado para quem está fazendo quimioterapia e radioterapia. Então eu sempre sugiro que você pegue um pedacinho de gengibre, compra lá o rizoma, né? Que é aquela, entre aspas, raiz, a gente chama de rizoma, um nome técnico. Você vai fazer a higienização dele e aí indiretamente tira um pedacinho como fosse de metade de uma colherzinha de café ou uma colherzinha de café, mastiga ele antes do seu café da manhã e cospe o bagaço. Aí se eu quiser engolir aquele bagaço, pode, vai dar preferência de cada um. Então, aquele caldinho vai trazer para você uma substância que é uma super poderosa substância anti-inflamatória, chamada de gingerol. Como a quimioterapia oral ou venosa, ela acaba trazendo uma irritação nas células do estômago, né? A pessoa tem esse vômito, tem esse enjoo, e no momento em que ela consome gengibre, ela reduz drasticamente essa sensação. Drasticamente. Então, ajuda muito. Pode. Posso tirar uma dúvida falando do gengibre? Existe alguma diferença de comprar o gengibre em pedaços e o gengibre em pó? Porque aqui eu acostumei a comprar. Eu comprava muito o gengibre em pedaços. Só que pela praticidade, eu acabei começando a comprar o em pó. Existe alguma diferença?
Como que você pode explicar isso aí Orientar. para mim? Os dois são interessantes. A minha única questão é de quem você compra. É alguém de confiança que você sabe que exatamente ele triturou o gengibre e fez em pó? Sim, Alexander, Entendi. eu tenho certeza que ele triturou apenas o gengibre, transformou ele em pó e está vendendo para mim. Tudo bem. Entendi. Essa é a Mas minha única existe, preocupação. a gente pode comprar o gengibre em pedaço e fazer ele virar triturado? Como que Pode, seria mas isso? aí indiretamente, se você faz triturado, você acaba indiretamente tendo um trabalho a mais, porque é tão prático deixar ele na porta da geladeira e você cortando lasquinhas e consumir durante o dia. Quando Porque você eu processa, você diminui o efeito dele. Ele é bom, ele é entendi. legal, mas toda vez que você processa o alimento, ele vai perdendo um pouco o efeito. Então eu sugiro não fazer. Entendi. Porque eu te perguntei porque assim, eu compro para colocar, exemplo, quando eu faço um arrozinho, eu coloco um pouquinho, Não, algum alimento, não você usa todos, ele não de costumo forma colocar. gastronômica, né? Bem-vindo, Sim, não tem problema. sim, é isso. Obrigada. Imagina, imagina. E obrigado, Deixa eu ver. Fernanda, pelo questionamento em relação a essa questão do estômago, né? Isso é importante. A dúvida de Sim, vocês é a energia para que a gente continue aqui. verdade. Ó, a Nilza fez uma pergunta. Não sei, acho que não vai aparecer ela toda, né? Peraí. Mas você Deixa eu consegue tirar ler, não aqui. consegue? É, eu Se vou você conseguir ler. conseguir Deixa eu ler, colocar pelo menos o aqui. pessoal viu o comecinho. Eu não consigo ler Isso. ela toda, mas Então, pelo menos você sabe. eu vou ler aqui para você. Ela colocou assim: Boa noite. Qual o melhor alimento ou chá para retenção de líquido? Estou muito inchada, já terminei os tratamentos, agora comecei a tomar anastrozol e me sinto mal com esse peso. Porque realmente a gente retém muito líquido, né? Com as medicações, com todo o tratamento em si. Nilza, boa noite. Obrigado pela pergunta. O primeiro foco que a gente precisa ter, esse inchaço, a gente precisa entender se ele é um inchaço natural da medicação, no qual você vai precisar lidar com ele, ter paciência com esse inchaço que está acontecendo, ou seria interessante, se ele for muito intenso, ele começa a incomodar você, pensar em alguns medicamentos que possam colaborar com essa situação. Existem chás que colaboram nessa redução do inchaço, mas aí eu preciso ter o exame de coagulação do sangue para saber a dose que eu vou oferecer de chá para poder melhorar. Se eu falar aqui e ficar gravado, o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir, estou inchado, eu tomo isso. Só que se ele tomar, eu causo risco de coagulação e é um dos problemas, o segundo problema de morte no câncer é trombose. Então eu não posso dar essa chance de trazer esse problema para a pessoa. Eu quero trazer soluções. Então faça isso, Nilson. Ou é uma situação que você vai precisar aprender a lidar durante esse tempo, ou você vai conversar com o médico para que ele traga, por exemplo, diuréticos que vão colaborar para que você reduza um pouco esse inchaço. A alimentação focada para remissão, de forma geral, ela não faz você reter líquido, né? Que é o que a gente encontra na primeira live que a gente fez, trouxe várias dicas do que seria uma alimentação focada para que você se livre do câncer junto com o tratamento médico. A Vanessa sabe que eu sempre gosto de frisar isso. É medicina e nutrição juntas para que você alcance a cura. Ó, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente vai. Ó, da Karen. Meu câncer é o luminal B. É verdade que o frango ele é rico em hormônios e se precisa evitar? Karen, excelente pergunta. Não tem hormônio, isso é uma fake news, isso é um mito que foi criado e é uma maneira que a população idealizou. Como é que pode um frango crescer em menos de 40 dias? Né? Você pega um pintinho, em 40 dias ele já cresceu, tem mais de 2,5 kg. Isso acontece por conta de uma evolução da criação de aves, desde a ração, desde o espaço que ela fica, da quantidade de água, do tempo que ela fica comendo. Quando você passa na estrada e você vê granja na beira da estrada, a luz está acesa para que ela continue comendo. Animais que estão ali dentro e estão doentes, existe um técnico que retira esse animal, porque uma maçã podre pode estragar toda a cesta. Então, existe um cuidado há 101 anos, desde 1920, o homem vem desenvolvendo técnicas para que o frango engorde mais e rápido. Então, não tenha medo por conta do hormônio, nenhum frango tem hormônio, seja orgânico,
ou seja, o frango caipira ou o frango tradicional, tá bom? Nesse sentido, não crie esse medo, independente do tipo de tumor. Legal. Deixa eu ver se tem mais aqui que tenha relação. Aqui pode até ter relação, eu acho. Ó. Minha oncologista falou que eu tenho que ter paciência, que logo eu volto pro meu corpo. Porque a gente fica muito preocupada com isso, né, Alexander? Porque a gente entra em tratamento, entra em medicação, a gente muda o nosso corpo e depois para emagrecer parece que é uma eternidade. Para engordar é rápido, mas para emagrecer é difícil, né? Sua médica tá certa, a Nilza, né? Tenha paciência, mas tenha uma alimentação focada para que você atinja isso. Porque se você comer de tudo um pouco ou comer apenas o saudável, infelizmente a alimentação saudável, para muitas pessoas, ela acaba engordando. Por isso que a pessoa fala, nossa, mas eu só como uma coisa natural, engordo. Exatamente porque não tem um foco para a remissão do câncer, que é o foco da nutrição que eu desenvolvo, e a pessoa consegue ter o benefício, junto com a medicina, de atingir a cura, que é o meu desejo, e consegue também reduzir o excesso de gordura. A alimentação saudável, indicada pelo mundo, ela estimula o ganho de peso em pacientes com câncer. Legal. Ó, vou fazer a última pergunta aqui das meninas, e aí depois a gente já vai se preparando para dar aquela finalizada legal. Ninguém se voluntariou de novo aí, acho que todo mundo está com vergonha. Acho que sim, acho que sim. Em outubro a gente volta, não é, Vanessa? Voltamos, a gente vai marcar. Sim. E a gente pode fazer nesse mesmo estilo, acho que ficou bem legal. Eu acho que o pessoal gostou, né? É a pergunta da Eliane. Tomo remédio para acelerar meu metabolismo e tomo tamoxifeno, eu posso? Assim, eu acredito que o que acontece com ela é que, assim, quando a gente toma o tamoxifeno, automaticamente o tamoxifeno ele deixa o nosso metabolismo mais lento. Agora, assim, não sei se isso é com você, de dizer se ela pode ou não, né? Sim, é totalmente comigo. Me fala o nome do medicamento, Eliane, que você está tomando para acelerar o seu metabolismo. Por favor. Eliane, quer entrar aí para conversar e a gente finalizar? Se tiver com vergonha ou algum problema, escreve o nome do medicamento que você toma para acelerar o metabolismo. Porque eu não estou nem achando ela aqui. Não sei se ela já saiu. Deixa eu ver aqui. Não. Não achei. Ela tem vergonha de falar o nome do medicamento, tudo bem. Mas o medicamento, você consegue escrever, Eliane? Não tem problema você ficar com vergonha de aparecer. Você não tem essa obrigação. Escreve, Eliane, o nome do medicamento que você toma para acelerar o seu metabolismo, por favor. Deixa eu ver se ela ainda está online, porque também... Ela está, ela acabou de escrever, tenho vergonha. Tá? Ah, tá, eu não vi, que eu estava procurando aqui. Imagina. Se ela escrever então escreve o nome aí. do medicamento, fica mais fácil de eu responder se isso é útil ou não para ela, como é que vai funcionar. Quimera. Olha que interessante, tem muitos medicamentos que são usados de forma inadvertida pelo paciente e eu acredito que o seu médico não foi quem prescreveu esse medicamento. Vou até buscar aqui o princípio ativo da quimera. Eu acredito, você até me fala aqui entre nós, pode ter certeza que eu não vou dedurar você para o seu oncologista. É um termogênico, não toma, né? Acelera, quebra gordura. Primeiro, não tem respaldo dessa substância para você acelerar o metabolismo. Segundo, isso pode interferir no seu tratamento. Por isso que eu alfinetei, Vanessa, para perguntar. Termogênico não tem poder de acelerar o metabolismo. Isso daí é uma ilusão que é vendida e o próprio produto, ele muitas vezes ele fala no site que acelera o metabolismo, mas ele coloca ali, né, nos ingredientes suplemento alimentar. Ponto. Ele não coloca mais nada. E muitos não tem nem registro na Anvisa, porque se ele passasse pelo registro, a Anvisa ia cortar ele fora. Então, eu não recomendo você tomar nenhum termogênico. Eu acho que antes de tudo também, eu acho que a gente nunca deve tomar nenhuma medicação, nenhum suplemento, nada, sem uma orientação.
né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa reage de uma forma. De repente, o amiguinho ali, o João, sei lá, ele toma e ele se sente bem, para ele é ótimo. Mas aí você vai tomar e não vai te fazer bem. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, né? E é muito comum, porque o efeito do medicamento durante o período pós-quimioterapia, ele tem esses efeitos colaterais, a pessoa fica mais inchada, a pessoa ganha peso, mas a alimentação com foco na remissão, ela traz como bônus, além de proteger para a formação do câncer, traz como bônus a redução do excesso de gordura. Verdade. Então é totalmente possível, com alimentação, você reduzir o excesso de gordura. Não adianta, entre aspas, aumentar muito o metabolismo se a qualidade do seu alimento já está ruim. É a mesma coisa que você pegar uma Ferrari, você pega e compra uma espécie de aditivo super caro, paga R$200 no aditivo, e pega o seu carro e abastece com gasolina adulterada, de péssima qualidade. Esse carro não vai render, esse carro vai ficar lento, esse carro vai ficar obeso, entre aspas, né? Porque o combustível, que é o principal para fazer a Ferrari correr, você pôs de péssima qualidade. Não adianta comprar o melhor aditivo, lembrando que Quimera não é nem longe nem perto o melhor aditivo. Não passa nem raspando no melhor. Então, ó, eu vou finalizar as perguntas aqui. Quem tiver mais dúvida, mais perguntas, agora espera a próxima live. Guarda as perguntinhas. Se quiser, pode me mandar. Não tem problema nenhum. Para mim também, pode, viu, Vanessa? Pode mandar para mim, pode mandar para o Alexander. A gente guarda as perguntas. A gente vai fazer na mesma dinâmica, que eu achei que ficou bem legal. Não tenham vergonha. Né? Não tenha vergonha de aparecer no vídeo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque quem não quer ter uma dica valiosa com nutricionista assim, né? Então, assim, se preparem. A gente ainda não marcou a data, mas a gente vai marcar nesse mesmo horário. A gente vê o dia direitinho. E aí, quem eu não consegui responder as perguntas, ou foi porque não tinha muita relação com o assunto, ou porque não deu tempo mesmo. Mas eu sempre estou voltando com as perguntas e estou deixando anotadinha aqui para uma próxima live, tá? Alexander, muito obrigada mais uma vez. Posso falar uma coisinha? Pode. Se me permite, quem quiser entrar no meu canal, ver o conteúdo, eu estou em 166 lives. Amanhã eu tenho uma live muito especial, que vai ser, já aproveito para fazer a divulgação, que é sobre o kit desespero. O que é o kit desespero? A pessoa tem câncer, entra na internet e começa. Tira trigo, tira açúcar e tira o leite. Então a gente vai falar exatamente disso, de todos os pontos das pessoas que tiram açúcar, tira trigo e tira leite. O que acontece? É bom, não é bom? Em que situação que funciona? Legal. E no dia 6 de outubro, em comemoração ao Outubro Rosa, eu vou trazer um médico mastologista do AC Camargo para conversar com as meninas sobre prevenção e o tratamento do câncer de mama. Então aproveitem já para sinta-se totalmente convidada, Vanessa, e todos que estão aqui também, porque eu estou trazendo os melhores médicos do Brasil, de hospitais de referência, para trazer informação de qualidade. E outra coisa importante, gratuita, Vanessa. Sim. Gratuita. Fala daquela live que você fez de noite, que eu achei muito legal, muito boa. Eu assisti ela todinha e ficou salva, né? Ficou Fala aí, quem foi o seu convidado super ilustre e muito importante os assuntos abordados. Eu fiz uma live, a número 166, vocês vão ver um senhor de barba, né? Eu sempre deixo as capas da live, número 166, que eu falei sobre os cânceres e seus remédios, desde a fosfoetanolamida até os quimioterápicos orais que estão nessa confusão, se vai ser liberado ou não vai ser liberado para a população. Então ele foi presidente da Anvisa, o primeiro presidente da história do Brasil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e trouxe todos os bastidores de como é que funciona essa questão do papel da vigilância sanitária. Então ele traz a experiência dele, o conhecimento dele, e eu acho que é algo rico porque é gratuito e alguém de altíssima referência. Você vê ele no Jornal da Cultura, você vê ele no Estadão, você tem ele como professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, no qual eu tive o privilégio de fazer o mestrado e conhecer ele, e o professor da FGV, de pós-graduação. Então eu tenho
privilégio sempre de trazer os melhores médicos para que as pessoas tenham informação de qualidade. Aí cabe a você decidir o caminho que você vai seguir. A informação está aí. Ótimo. Gente, para quem acompanhou aqui, muito obrigada. A gente teve um público muito legal. Eu fico muito feliz quando assim a interação foi muito boa, teve muitas perguntas. Deixa seu Instagram aqui que estão perguntando, Alexander. Deixa escrito aí. Quem clicar aqui em nutrição do lado da Camila vai ver o meu nome, que é Alexander. Dá para entrar direto. E consegue seguir direto. É, então você clica, é até mais fácil. Você viu Sim. ali em cima, nutrição que está escrito ao vivo na cabeça da Vanessa, clica e consegue seguir direto. Para quem estiver assistindo gravado, eu vou falar agora. É Alexander Marcelo Zoom. Assim que acabar essa live, vai estar nos comentários, eu já vou deixar o meu salve ali para que as pessoas possam seguir, acompanhar o conteúdo e trazer sempre aquilo que eles acreditam que eles estão fazendo nesse momento do câncer. Ótimo. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Eu vou salvar aqui, se Deus quiser, vai ficar salva direitinho. E aí, daqui a pouquinho, eu estou transmitindo em todas as redes sociais, tanto no Face, no Instagram, no YouTube. E aí eu mando também para as meninas que estão no grupo do WhatsApp. Para quem não conseguiu assistir, vai assistir daqui a pouco, tá bom? E aí depois a gente marca a nossa próxima live. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez de coração, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua competência, e obrigado por esse desejo inabalável de encontrar cura de todos os cânceres, assim como eu compartilho com você. Eu quero que todas as pessoas se curem do câncer. Amém. Vai sim. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.